bênção. Olha só, capítulo 28, vamos ler a partir do verso 1, amém? Se você puder ficar sobre os seus pés, eu gostaria muito, em reverência à nossa palavra, a palavra do Senhor. Olha o que diz na Bíblia. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, que por coincidência era domingo de manhã, amém, amados? Maria Madalena e a outra Maria, era muita Maria, amém, irmãos? Maria é um nome comum, lá em casa, por exemplo, é Maria da Consolação, Maria Mônica, Maria das Graças, Maria do Socorro. Era um nome comum e até hoje. E aqui, ó, a outra Maria, que não se sabe quem, foram ver o sepulcro. Olha o verso 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se em cima dela. Eu acho que vale um glória a Deus aqui, amém? E o seu aspecto, diz a Bíblia, era como um de um relâmpago, imagina o brilho, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, eles ficaram com muito medo, diz a palavra aqui, ficaram assoberbados, e como mortos ficaram. Versículo 5. Mas o anjo respondeu às mulheres, porque as mulheres foram, as Marias, amém, amados? Disse para elas: não tenham medo, porque eu sei que vocês estão buscando a Jesus, que foi crucificado. Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Acho que vale um glória a Deus, amém? Ele já ressuscitou, como tinha dito. Repita comigo, como tinha dito. Ele já ressuscitou, como tinha dito. Vem vocês mesmos ver aonde ele estava, onde ele jazia. Aí ele diz, versículo 7: ide, portanto, imediatamente, e digam aos discípulos, seus discípulos, que ele já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante, ou ele vai na frente, lá para Galiléia. Então se aprontem e vão lá, porque lá vocês o verão. E eis que tenho dito. Aí o versículo 8 para nós encerrarmos. Saindo eles ou elas apressadamente do sepulcro, com temor, diga com temor, com grande alegria também, correram e anunciaram aos seus discípulos. Senhor Deus, a tua palavra, ela se move no meio de nós, porque a tua palavra é como um rio. A tua palavra, ela lava os nossos corações. A tua palavra, ela nos limpa. E que essa palavra, Deus, que também tem esse poder de separar nossa alma do espírito, Pai, ela possa penetrar no mais profundo do nosso coração, Deus, para que possa, Deus, introjetar, Deus, verdades nessa manhã. Aquilo que o Senhor falou no meu coração, que o Senhor tem ministrado, Pai, que o Senhor possa fazer também na vida dos meus irmãos aqui nessa manhã. E todos, se concordam, digam amém. Todos me ouvem bem? Eu queria pedir um pouco de retorno aqui para mim. Eu já estou rouco, por gentileza, sem querer atrapalhar. Pode sentar, irmãos, fica à vontade. Irmãos, antes da gente fazer uma leitura pontual e eu trazer para vocês aqui algumas reflexões sobre o texto que nós lemos, eu queria merecer a atenção de vocês para a gente poder fazer uma contextualização. Contextualizar significa ver o que vem antes, rememorar algumas coisas que nós precisamos para compreender, amém? Quando eu estava no seminário, eu lembro que a frase lá era assim, pastor: texto sem contexto é motivo de pretexto. E o que mais nós temos hoje em dia são pessoas falando de pretexto, ou dando pretexto, dando desculpas, falando o que não sabe, porque às vezes não tem a compreensão, ou não querem compreender o significado, né? O contexto da palavra, o contexto da história. Aqui eu queria merecer a atenção de vocês, para que nós pudéssemos pensar momentos antes desse texto que nós lemos. E momentos antes do texto que nós lemos da ressurreição, veio o que, irmãos? Diga comigo, a crucificação. E eu queria que você pensasse comigo do sentimento. Que tipo de sentimento havia ali naquelas mulheres que não sabiam que ele tinha ressuscitado e foram lá ver, ou melhor, foram lá para poder colocar em prática o projeto delas, que era balsamar ou embalsamar, perfumar aquelas especiarias. Os discípulos, a Bíblia fala, os homens estavam em casa, era madrugada, nós vimos aqui no versículo 1,
o início ali do sábado, melhor, do domingo, findando o sábado. Como que era que as pessoas estavam naquele momento que vocês imaginam? Diga comigo, tristes. O que mais? Frustradas, desesperadas, amém? Desesperançadas, diga comigo, desesperança. Medo, vai ser agora incerteza. E eu quero provocar essas reflexões para que você possa pensar em você. Quem aqui já se sentiu assim alguma vez na vida? Eu já. Como é ruim. Nós já nos sentimos assim, invariavelmente, tristes, por alguma razão, em especial, por talvez nos sentimos sozinhos, por achar que Deus não nos veio, ou nos vem, nos assiste, nos atende. Mas a boa notícia, eu já quero trazer aqui esse spoiler, porque nós já sabemos, Jesus ressuscitou. As mulheres não sabiam, elas estavam tristes, angustiadas, amarguradas, desesperançosas, como nós falamos, mas Jesus ressuscitou. E a primeira palavra que eu quero liberar para você aqui nessa manhã, essa certeza que Jesus está vivo, ela vai surtir efeito nas nossas vidas também. Ao invés de tristeza, Ele vai gerar alegria no nosso coração nessa manhã, amém? Eu vim orando de casa para a igreja, pedindo a Deus para que Ele possa converter o nosso pranto em alegria. Eu vim orando e eu já profetizo que Ele possa transformar a nossa lágrima em risos. Diga glória a Deus. E nessa manhã, obviamente, eu não poderia pregar outra coisa, né, pastor Robson? Já deu spoiler, como eu disse, eu vou falar da ressurreição de Jesus. Domingo de manhã, não tinha outro tema para a gente poder pregar, a ressurreição, mas eu queria falar da encarnação da ressurreição. O que eu quero falar hoje com você sobre a ressurreição, é que nós precisamos, pastor Severino, introjetar, encarnar, ou fazer enraizar em nós essa convicção dos benefícios da ressurreição. Diga, Jesus está vivo. Porque o que eu vim pregar hoje, meu irmão, é sobre a vitória da vida sobre a morte, amém? Eu vim pregar hoje, nessa manhã, você que está em casa, para que Deus tire a desesperança e enche o nosso coração de fé nessa manhã. Você pode dizer amém no seu lugar? Foi Ele mesmo quem disse, pastor Robson, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo e venceu a morte. Ele venceu o pecado. Irmãos, se nós também venceremos, não há nada que impeça a nossa liberdade. O que nós cantamos, eu sou livre, irmãos. O que eu quero trazer nessa manhã, para que você possa ter convicção, é para que além das canções, além das palavras, você possa se posicionar como alguém que sabe da ressurreição, alguém que vive, introjeta a ressurreição. Você pode dizer amém no seu lugar mais uma vez? Então vamos continuar aqui. Eu quero trazer o texto agora para nós meditarmos. O texto que nós lemos, e eu queria muito merecer a sua atenção, que você não se distraísse. A primeira mensagem, se assim eu posso dizer, eu vou dividir em algumas mensagens, pastores, amigos que estão aqui, para que a gente possa compreender melhor. A primeira mensagem da ressurreição que eu quero compartilhar, ela está no versículo 9. As mulheres que nós vimos do versículo 1, no versículo 9, elas são encontradas por Jesus. Olha na sua Bíblia aí. E indo elas, olha aí, ao encontro, ou saiu ao seu encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. Eu acho que aqui vale um glória a Deus, amém, amados? A primeira mensagem que eu vou dizer aqui para você, é que Deus, Ele chama os últimos para serem os primeiros. Gravou no seu coração? Se quiser anotar, Deus é especialista em honrar as pessoas, aqueles que o mundo não considera, aquele que o mundo desconsidera, aquele que o mundo não enxerga valor. Deus é especialista, e nós lemos isso, temos testemunhos disso, de que Ele faz a confusão dos sábios, chamando os loucos, as coisas loucas desse mundo. Ah, pastor, você está vendo isso aí? Porque se você fizesse uma lista, qualquer um de nós, diríamos para Jesus, Jesus, primeiro, quando você ressuscitar, você vai aparecer para João, o amado. Jesus, é assim que vai ser, ó, Alan, quando você ressuscitar, aparece primeiro para sua esposa. Você vai aparecer primeiro para Pedro, seu amigo.
Mas Jesus disse: não, eu vou aparecer para aquela que eu acabei de libertar de demônios. Jesus chamou, ou melhor, aquela mulher, Maria Madalena, do qual Jesus tinha expulsado 7 demônios. Foi a primeira, diga assim, a primeira que participou da história da ressurreição de Jesus. Ele decidiu, ele honrou aquela mulher. Ele não apareceu para ninguém primeiro, ele apareceu para ela. E ele disse: anuncie para os outros. E a compreensão que eu tenho aqui dessa mensagem é que os homens estavam em casa e as mulheres estavam ali participando de privilégios espirituais. Repita comigo: privilégios espirituais. Quantas pessoas que estão aqui talvez se sinta rejeitado, você que está aqui me assistindo, talvez a sua casa, essa mensagem gravada. Eu penso que de tantos significados sobre a ressurreição de Jesus, nós poderíamos atentar para esses detalhes que o texto nos mostra. Jesus, ele se importa com aqueles que estão rejeitados pela sociedade, aqueles que não são contados, aqueles que são humilhados, desprezados. Para mim, a ressurreição significa a honra de Deus para com as pessoas que estão à margem da sociedade. Essa é a primeira mensagem que eu entendo. A segunda, versículo 2. Segunda mensagem sobre a ressurreição de Jesus, que, como eu disse, é uma sugestão para a gente encarnar, introjetar essa ressurreição nas nossas vidas. Olha o capítulo 2, ou melhor, o versículo 2. Eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e sentou sobre ela. Meu irmão, quando eu li isso aqui, pastor, para trazer aqui para vocês, eu já imaginei um super-herói descendo na terra. Pá! Como não lembrar do Homem de Ferro, quando voa assim, e faz aquela fumaça, ou aquela poeira, melhor dizendo. Eu quero que você pense junto comigo, vamos conjecturar aqui, ó. Aquele anjo desceu do céu e ele pousou naquela pedra, ele sentou na pedra. E a pedra, o que aconteceu com a terra? Diga: terremoto. Então houve um terremoto, o texto está dizendo, aconteceu um terremoto, porque o anjo desceu do céu, e ele sentou na pedra, ele tirou a pedra, ele sentou em cima dela. E para ficar mais interessante, ou para nós entendermos o que isso quer dizer, nessa segunda mensagem sobre a ressurreição, eu preciso ler o versículo 42, ou 62, do capítulo anterior. É só na sua mesma página mesmo, está aqui na minha mesma página. No dia seguinte, que é o dia da preparação, todos acharam? Diga amém. Reuniu-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus na casa de... Irmãos, enquanto eu li aqui, eu fiquei pensando, mera coincidência talvez, qualquer coincidência ou qualquer semelhança, mera coincidência. Diga comigo: qualquer semelhança, mera coincidência. Enquanto eu estava lendo aqui esse conchavo, eu já pensei na nossa era política. Eu já pensei o pessoal lá no STF, lá fazendo aquelas reuniões secretas. Aqui os príncipes reunidos com Pilatos, falou assim: olha, aquele que estava fazendo bagunça, Jesus, ele morreu. Quando ele estava vivo, versículo 63, lembra daquele enganador? Quando ele estava vivo, ele disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Versículo 64, manda pois que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso, para que não se dê o caso dos seus discípulos irem à noite e furtarem o corpo, e depois sair dizendo para o povo que ele ressuscitou dos mortos. Assim, o nosso último erro será pior do que o primeiro. Olha o conchavo, olha o plano, olha o pensamento mirabolante. Vamos fazer o seguinte, Pilatos, deixa a gente levar guardas lá para proteger o túmulo de Jesus, porque aquele povo, ele pode roubar, eles vão roubar, e depois vai dizer que Jesus ressuscitou. Olha o que Pilatos falou. Pilatos disse, versículo 65, e disse Pilatos: tendes a guarda, vai, guardai-o como entendedes. E indo eles, irmãos, olha isso aqui, irmãos, seguraram o sepulcro, ou colocaram uma segurança, e guardada, ou segurança de guarda, e selaram a pedra. Diga: selaram a pedra.
E aí faz sentido agora a gente ver o que Deus quis dizer quando Ele desceu com o anjo naquela pedra. Agora para mim fica mais claro ver o conchavo daquelas pessoas e Deus acabando com a festa. Porque a Bíblia diz que o anjo desceu e ele veio fazendo um terremoto em cima daquela pedra, e nada pôde impedir a vontade de Deus. Sabe qual que é a segunda palavra dessa mensagem que eu quero trazer para você? É que não tem nada que Deus possa fazer, ou que Ele queira fazer, que alguém possa deter, que alguém possa impedir. Isaías mesmo falou: agindo Deus, quem impedirá? Você pode dizer glória a Deus no seu lugar, igreja? Nada impedirá o manifestar da glória de Deus. É a gente que fica preocupado. Nossa, pastor Robson, agora já era. Não tem nem como eu visitar o túmulo, tem uma chave, está trancada a porta. Irmãos, nessa manhã eu estou dizendo para você: não importa se eles amarraram a porta, não importa se eles trancaram 2 vezes, se eles selaram com o anel do rei, não importa se eles tiraram a porta, Deus dá o seu jeito para fazer a sua vontade acontecer. Diga aleluia! É aqui que fala sobre a ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, é a nossa garantia de que nada impede o agir de Deus na nossa vida. Eu falei com a Miriam que eu não ia gritar, mas eu estou gritando. A Miriam é a nossa fonoaudióloga. Vou fazer mais brando agora, mas não dá, irmãos, porque Deus nada impedirá o agir. Não dá, irmãos. Nada impedirá o agir de Deus. O anjo desceu, e a pedra arrancou com o meu. Você tem noção onde foi parar o selo do rei? Se o rei tivesse colocado o anel dele ali, ele tinha voado longe, o anel de ouro com tudo. Os guardas que foram para lá ficaram até, irmãos, fingiram de morrer. Irmãos, entenda nessa manhã aqui: aquilo que está roubando a sua paz, aquilo que está tomando o seu sono, entenda o que eu vou profetizar para a sua noite, é eles que vão fingir de morto. Jesus tinha morrido e agora estava vivo. Aqueles que estavam vivos fingiram de morto. Jesus vai providenciar aquilo que precisa ser feito na sua vida. Você crê? Diz amém. Porque isso é introjetarmos o significado da ressurreição. Nada impedirá, amém, amados? A terceira mensagem que eu posso ver no texto que nós lemos, olha o versículo 5. Quando você encontrar, diz glória a Deus. E o anjo respondeu para as mulheres: não tenham medo. Diga, não temas. É o anjo falando para elas: pois eu sei que vocês vieram buscar Jesus. Ele foi crucificado. Versículo 6. Mas ele não está aqui porque ressuscitou. 20. Agora o versículo 8. E saindo apressadamente do sepulcro com temor. Diga, temor. Você entende que temor é diferente de medo? Ele disse: não tenha medo, porque a gente não precisa ter medo, mas a gente não pode deixar de ter temor. O que nós entendemos e o que eu entendo para essa manhã, terceira mensagem da ressurreição, é que nós perdemos o temor. Talvez porque estamos falando pouco sobre a ressurreição, talvez porque estamos falando pouco do céu. Tem até uma música, né, Miriam? Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Meu Deus, isso faz com que a gente perca o temor. E pior, Alan, faz a gente ficar com medo. Medo igual os guardas que fingiram de morto quando viram o anjo descer. Então eu penso que a terceira mensagem da história que nós precisamos reter nessa manhã sobre a ressurreição é que nós não podemos deixar de temer a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ah, pastor, mas eu já pedi sabedoria. Lá em Tiago fala que Deus dá liberalmente. Sim, mas o princípio é o temor, não é o pedido. Primeiro você teme, depois você pede. Não dá para você ter sabedoria sem temer a Deus. Princípio das... Meu Deus. Então nós estamos talvez no automático. Estamos com medo das coisas. Se perguntar aqui quem tem medo de escuro, metade deve levantar a mão, com todo o respeito. Não tem que ter medo. Nós não temos que ter medo. Nós temos que ter temor. A única coisa que devemos ter medo é medo de pecado. Temos que ter medo de pecar, medo de adulterar, medo de prostituir, medo de falar bobagem, medo de fazer fofoca do irmão,
medo de perder a glória, medo de perder a presença, medo de não sentir nada quando o louvor toca. É esse o medo que a gente tem que ter. E esse medo eu só tenho quando eu tenho temor de Deus. Temor de Deus, diga temor de Deus. Temor de Deus. A outra mensagem. Na outra mensagem eu acho que a gente pode passar para o outro evangelho, Marcos, porque ele fala melhor desse episódio. Irmãos, entenda uma coisa, são 4 evangelhos, amém? Mateus, Marcos, Lucas, todos escreveram a mesma história, claro que por perspectivas diferentes, estavam ali, cada um com a sua ótica, sua visão, sua experiência. Às vezes um enxergou o que o outro viu, às vezes viu 2 anjos, outro viu um anjo só, era glória demais, irmão, não dava para enxergar nada não, irmãos, era luz, parecia um relâmpago, pastor, o relâmpago. Então se é 2 anos não interessa, o interessa é uma mensagem só, Jesus ressuscitou. Essa mensagem todos falaram, todos pregaram. E aqui em Marcos, no capítulo 16, vai falar a 4ª mensagem sobre a ressurreição, que eu queria compartilhar com vocês, para nós encarnarmos, introjetarmos aqui na nossa mente. Olha aqui, irmãos, meu Deus, versículo 2, é esse dia da semana, domingo igual agora, ao nascer do sol, antes de chegar no túmulo, olha o versículo 3, e elas diziam umas às outras: ei, quem removerá a pedra lá da porta do sepulcro? Sabe o que eu pensei quando eu li isso aqui? Todo mundo conhece uma amiga desesperada, um amigo assim, meu Deus, acho que aqui, vamos parar, como é que vai ser? Vamos pensar na história das mulheres, amiga, o que vai ser, amiga? Quem vai tirar aquela pedra? A gente não consegue. Amigo, acho melhor a gente voltar, não vamos levar isso lá não, vamos pensando junto comigo. Talvez você conheça alguém assim, ó, acho melhor a gente nem ir, porque a gente não vai conseguir, vai fazer nada, nós vamos perder nosso tempo. Diga assim, perder o tempo. Quantas vezes nós somos aquele que falamos que não adianta ir, porque nós vamos perder tempo, e voltamos, deixamos de fazer, paramos o que estamos fazendo. E aqui Deus falou muito no meu coração, porque eu também me configuro assim. Quantas vezes por achar que sou incapaz, por achar que não consigo, eu retrocedi, eu parei, eu fracassei, eu interrompi, porque eu achava que não dava. Diga comigo assim, não dava. Irmãos, todo mundo estava indo com aquele propósito de ir até o encontro de Jesus. Mentira, ir ao corpo de Jesus. Para fazer o quê? Pôr o perfume, né doutora? Pôr o perfume. Mas aí alguém disse, esse evangelista aqui falou, de repente uma das Marias, disse assim, peraí, irmã Mônica, acho que a gente não vai conseguir não, irmão. Não, acho que a gente não vai conseguir, a pedra estava lá. Olha o versículo 4, e eu quero profetizar na sua vida. E olhando, elas foram, então amém? Diga, elas foram. E olhando, viram que a pedra já estava removida, e ela era muito grande. Irmãos, sabe aquele problema que você não sabe como resolver? Eu profetizo nessa manhã sobre a sua vida. Quando você chegar lá, Ele já vai estar com a solução resolvida. A solução, a provisão para a sua vida. Eu profetizo, quando você recebe, diz amém. Às vezes nós ficamos travados naquilo que nós temos para fazer. Irmãos, a provisão vai na frente. O texto que nós lemos aqui, Jesus falou para elas assim no versículo 9, ei, fala para eles que eu já estou, não, vocês não estão entendendo não, irmãos, você não está aqui, quantos estão aqui, diga amém. Olha o versículo 9 de novo aqui, lá de Mateus 28, versículo 9, falou com ela assim, vai na frente, porque eu, aqui ó, desculpa, o anjo falou com ela, lá em cima, oh meu Deus, versículo 6, Ele está aqui porque já ressuscitou, vamos achar, versículo 7, e eis que Ele vai adiante, diga, adiante de vós. Ô meu irmão, a convicção, vou mudar a minha frase, só quem tem convicção de que Jesus está vivo, entende que Ele já vai na frente. Quem pensa que Ele está morto, ou quem não sabe, pastor, o que nós estamos pregando hoje, pastor? Não é sobre a ressurreição não, gente, isso aqui nós sabemos.
Estamos pregando sobre introjetarmos a consciência da ressurreição. Porque se eu tenho convicção que Ele ressurgiu, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ele está vivo, Ele vai na frente. Aplauda o Senhor no seu lugar. Ele vai, o problema está grande. Olha o que está dizendo nesse texto de Marcos. A minha Bíblia diz que a pedra era grande demais. Marcos 16. Grande era a pedra, mas ela já estava removida. Diga amém. Nós precisamos ter, irmãos, não dá para pregar sobre a ressurreição. Ou melhor, não dá para poder falar sobre os significados da ressurreição. Não dá para eu pregar sobre os impactos da ressurreição na nossa vida se a gente não tiver fé. Porque a Bíblia já vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível entender na sua plenitude a ressurreição de Cristo, os desdobramentos da nossa vida. Diga: sem fé é impossível. E eu penso que a fé é necessária, mas agora, porque naquela época, pastor Robson, tinha as testemunhas. Irmãos, Jesus apareceu para quem? Maria, as Marias, né? Não é o cruzeiro não, gente, as Marias. Apareceu para os discípulos, amém? E na hora que Ele apareceu para os discípulos, faltava quem? Tomé. Quando falar para Tomé que Jesus tinha ressuscitado, ele: não, vocês estão... para com isso. Mas Tomé fez o que? Eu só acredito. E Jesus o que? Mostrou para ele. Então naquela época, Miriam, as pessoas acreditavam, mesmo que não, tinha muitas testemunhas oculares, viram Jesus, é claro que Ele ressuscitou. Agora os anos se passaram, amém, irmãos? Então hoje o elemento fé, ele é fundante, ele é necessário, indispensável. Porque antigamente, talvez até sem fé, você poderia acreditar que Jesus ressuscitou, porque esse cara estava morto. Eu vi esse cara morrer, agora esse cara está aqui vivo. Precisa de fé? Não, gente, é fato. Diga assim: contra fatos não há argumento. É um ditado coloquial, mas é verdade. Está na minha cara, Jesus está de pé. Hoje, irmãos, hoje tem que ter fé. Diga: tem que ter fé. E eu digo mais para vocês: até os discípulos naquela época tiveram dificuldade para poder pregar a ressurreição de Jesus. Naquela época, assim, corrigindo, anos depois. Vamos pensar 60 anos depois, quando o evangelista Lucas escreveu supostamente o livro de Atos dos Apóstolos. Pode olhar aí. Atos foi escrito por volta de 60 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. Falar de Jesus ressurreto, irmão, 60 anos, minha mãe tem 60 anos. É tempo demais, gente. Passou tempo demais. Então você imagina 60 anos de notícia. Quantos estão aqui acompanhando? 60 e poucos, né, mãe? 60 anos depois da morte de Jesus, aí vem Lucas, que foi evangelista, ou que foi discípulo, virou apóstolo. Ele escreve, e ele fala que Paulo, lá no capítulo 17 de Atos, não vamos só para a gente correr, porque o tempo está correndo também. Ele fala que Paulo teve dificuldade de falar sobre a ressurreição de Jesus. Ô Kézia, teve. Lá no capítulo 17, Paulo ele foi lá para Atenas. Diga Atenas. Irmãos, Atenas é o berço da cultura e filosofia da Grécia Antiga, lembra? E aí quando Paulo foi lá, eles armaram uma situação para Paulo, na verdade, né? E ele foi levado para um lugar, é tipo, pra você entender, o Supremo Tribunal Federal. Acho que o nome lá é Areópago. Areópago, é isso mesmo. Um lugar em Atenas, né, doutora? Areópago, onde era falado sobre política, sobre cultura, filosofia. E Paulo trouxe uma palavra, e quando ele falou da ressurreição, ele falou: ei, para, você ficou doido? Está demais isso aí. Jesus, o seu mestre, morreu e ressuscitou. E aí eu fui entender um pouco mais sobre isso. E a gente que estuda um pouco de filosofia vai lembrar, lá da faculdade, da escola, que os filósofos, os gregos, eles achavam que o mal estava na matéria, não é no espírito. O espírito é bom. Então o ápice
da existência é quando a gente sai do corpo, morre. Então morrer para os gregos, para os filósofos, é sair da matéria, que é ruim. O espírito é bom. E aí você dizer, Jesus ressuscitou, peraí, o espírito voltou para a matéria? Você é doido, Paulo? Então a gente compreende que os gregos, eles tinham um pouco de resistência para ouvir falar sobre a ressurreição. Mas Paulo não desistiu dos gregos. Paulo, ele abriu uma igreja lá em Corinto. Paulo abriu uma igreja. A igreja de Corinto era de gregos. Tinha gregos ali ouvindo. E a prova do que eu estou falando é verdade, que ele teve que escrever uma carta inteira, irmãos, 58 versículos, no capítulo 16, no capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios, abre aí. Irmãos, olha que interessante, Paulo, ele teve que ensinar a igreja. Você está achando que a dificuldade era só de falar para os incrédulos? Não, irmãos, meu Deus, olha eu falando aqui para vocês, gente, 2025, com certeza, algumas das pessoas que estão aqui, isso eu falo com muito respeito, não pensavam assim sobre a ressurreição. Talvez você que está aqui me ouvindo, você que está em casa, era como os discípulos de Jesus lá de Corinto. Ah, Paulo, para só, Jesus ressuscitou mesmo? Os discípulos ficavam perguntando, os membros da igreja em Corinto, ficavam questionando Paulo, ao ponto dele dizer assim no versículo 13, capítulo 15, versículo 13, meus irmãos, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se vocês estão falando aí que Ele não ressuscitou, se não há ressurreição de Cristo, logo a vossa pregação é vã, a vossa fé também. Olha aí, irmãos, versículo 17, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, não vale nada, e pior, vocês permanecem no pecado. Paulo interveio dizendo, ei, não duvidem da ressurreição de Jesus. Isso aqui é 60 anos depois, porque se Ele não tiver ressuscitado, tudo é vão. Nós estamos perdendo tempo aqui nessa igreja. Ele diz mais aí no versículo 32, se eu que combati lá em Éfeso, lutei contra bestas feras, o que eu aproveito de tudo isso? Se os mortos não ressuscitam, se Jesus não ressuscitou, vamos comer, vamos beber, porque amanhã certamente morreremos. Aquele texto famoso que muita gente fala, vamos comer, beber, porque amanhã morreremos. Ele está dizendo, na verdade, ele está fazendo, no versículo 1, ele está fazendo uma denúncia, notificação. Está aqui, ei, vocês, igreja de Corinto, eu vos notifico. Diga, notificação. Ei, Corinto, eu te notifico. Vocês estão duvidando que Jesus ressuscitou? Pois eu vou dizer, nós estamos perdendo tempo então, porque se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vão o nosso trabalho, é vão cantar no louvor. Se eu não acreditar que Ele está vivo, eu estou perdendo meu tempo aqui pegando essas músicas. Você está perdendo o seu tempo saindo da sua casa e vindo aqui para a igreja. Mas nós acreditamos que Ele está vivo e reinará para sempre, amém? Jesus vive, nós não temos dúvida disso. Aplauda o Senhor. Pastor, mas eu nunca tive dúvida que Ele está ressurreto. Nessa manhã eu estou me detendo em falar com vocês sobre a importância de nós entendermos, compreendermos o significado da ressurreição. E esse texto que nós lemos aqui, olha isso aqui, pastor, se Ele não ressuscitou, capítulo 15, meu Deus, versículo 17, nós ainda estamos presos nos nossos pecados. Faz então aquela interpretação reversa, a contrário senso, né? Se Ele não ressuscitou, nós estamos presos nos nossos pecados. Se Ele ressuscitou, nós estamos livres dos nossos pecados. É contrassenso. Eu não posso crer que Ele está morto, ou eu não posso deixar de falar que Ele está vivo, porque é essa reprodução, é esse anúncio que vai internalizar, melhor dizendo, essa convicção dentro de mim. Quantos podem dizer amém? Diga amém. Paulo então dá aqui, irmãos, ele chama a atenção de Corinto, como penso que o Espírito Santo está chamando a nossa atenção nessa manhã. Pastor Severino,
Noé pregou, falou: ei, a salvação está aqui. Muita gente não escutou. Jesus falou: eu vou ressuscitar. Muita gente não escutou. Não foi isso que o anjo disse? Ele ressuscitou, como foi dito. Mas muita gente, irmãos, não, os discípulos não acreditaram. Quando chegou para Maria, Maria contou para Pedro, ela, o quê? Custou a cair a ficha. Ele falou que ia ressuscitar. Quando os discípulos se reuniram com Jesus, contaram para Tomé, para. Só acredito vendo. Não se lembraram da fala dele. Jesus disse: eu vou ressuscitar. Irmãos, eu digo para vocês aqui, ele disse que vai voltar. E muita gente vai ficar sem acreditar. Né, Margarete? A nossa missão como discípulos que somos é diminuir o máximo possível dessas pessoas que não vão acreditar. Nós precisamos ir pregar. Ide, diga ide. O contrário de ide é fique, né? Tem muita gente ficando ao invés de ir. Temos que ir. Irmãos, para terminar, é muito bom pregar sobre o sacrifício de Jesus. É muito bom. É muito bom falar sobre o amor incondicional de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que... Irmãos, é bom demais. Melhor ainda é falar sobre a ressurreição de Jesus, porque a ressurreição, o terceiro dia, é que traz sentido, significado para todos os eventos anteriores, dos dias anteriores. A morte foi legal, Cordeiro de Deus, Cordeiro Pascal, imolados, maravilha. Melhor ainda é quando eu falo, quando eu digo, quando eu sei que Jesus está vivo. Dizer que Jesus está vivo precisa mudar o comportamento de nós, ou precisa mudar o nosso comportamento. A gente não pode viver tipo dubiamente, ou será? Romanos capítulo 6, melhor dizendo, capítulo 10, versículo 9, Paulo escreve também para a igreja em Roma, agora o império. Ele diz: quem com a sua boca confessar que Jesus é o Senhor, e no seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. É critério objetivo. Você não é só sentir apenas, você tem que falar. Eu falo e eu creio. Amém, amados? Eu falo e eu creio. Se com sua boca confessar e no seu coração você acreditar que Deus ressuscitou a Jesus, aí nós seremos salvos. Você pode dizer glória a Deus mais uma vez? Então nós entendemos que a ressurreição é de fato o plano que deu certo. O plano não era a morte somente. O plano não era só o ensinamento do sacrifício, da renúncia e todas as outras coisas que aprendemos. O plano de Deus, que é perfeito, é com Jesus ressurreto. Eu quero orar por pessoas nessa manhã que querem, a partir de agora, introjetarem, encarnarem essa convicção da ressurreição. Ou seja, mais do que saber, eu quero viver as consequências da ressurreição. Se eu perguntar para todo mundo aqui, você acredita? Não, todo mundo não, porque o mundo é incrédulo, o mundo jaz no maligno. Mas na igreja, todo mundo vai dizer que sabe. Não, Jesus, eu sei que Ele ressuscitou. Mas crer com as convicções, como eu falei. Eu quero orar por pessoas aqui nessa manhã que querem deixar de viver a experiência da história para viver a realidade da ressurreição. Jesus ter ressuscitado, meu irmão, é muito mais do que uma história contada. É a salvação para a nossa vida, é a transformação da nossa casa. Nós falamos 4 mensagens, quem lembra? É a honra de Deus para aquele que é rejeitado. Qual que é o outro? É nós enxergarmos a resposta que vai na nossa frente. É temer a Deus e ter medo de magoá-lo. Não entristeçais o Espírito Santo, qual fosse selados para o dia da redenção.
E por último nós vimos aqui, as pessoas, elas precisam internalizar a convicção de que Jesus está vivo e reina para sempre. Irmãos, muitas pessoas falam assim: ah, pastor, eu vou ser salvo de quê? Talvez você se perguntou isso. Salvo da ira de Deus. Porque o pecado, ele faz separação entre nós. Olha só, para nós encerrarmos mesmo. O pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59:2 vai dizer: ele inclusive nem te escuta. Está aqui na Bíblia, Isaías 59, versículo 2: porque as vossas transgressões causam separação entre vós e o vosso Deus, e o impede que ele ouça. Está orando, está falando, Deus não escuta, parece que não escuta. Preciso resolver uma coisa antes: pecado. E quem resolve o pecado? Aquele que morreu e venceu o pecado, Jesus. Amém, amados? Jesus é a propiciação. Jesus é o que possibilita. Jesus é o que une aquilo que estava separado. Jesus é aquele que reconcilia. E Ele quer reconciliar você nessa manhã. Eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés.